Você já ouviu falar sobre educação sexual abrangente? Este será o tema do nosso podcast. Educação sexual é responsabilidade de quem? Mas antes de responder essa pergunta, vamos primeiro entender o que é educação sexual? Perguntamos para jovens e adolescentes qual é a primeira palavra que surgia na cabeça quando pensavam sobre isso. Vamos escutar o que falaram? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo o tema educação sexual abrangente? A ensinar os adolescentes, as crianças que não têm conhecimento, ensinar, né, como se usa um preservativo, como ela pode se cuidar sexualmente. Eu acho que é isso quando eu penso nisso. Obrigado. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você escuta o tema educação sexual abrangente? Eu pensei em contraceptivo. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você escuta o tema educação sexual abrangente? Eu não sei o que significa abrangente, mas sei que mas educação sexual, pra eu ver na cabeça assim, tipo, a professora ensinando a usar um preservativo, ensinando sobre essas coisas, tipo assim, tipo que o cara passar muito não é normal, essas coisas assim, entendeu? Abuso no geral não é normal, você dá usar preservativo feminino e masculino, entendeu? É nóis, tamo junto. O que vem na sua cabeça quando você escuta o tema educação sexual abrangente? Ensinar sobre o que preservativos, como usar, e não é só sobre preservativos, é sobre os adolescentes entenderem que não é fácil ser pai, mãe, sei lá, ter um planejamento pro futuro e se quiser ter um bebê também um planejamento pro bebê e coisas do tipo. Perfeito, valeu. Eu sou a Kézia Sampaio, sou assistente de projetos da CEPIA e este é o podcast da CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Em nosso podcast anterior, falamos sobre o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes, que contam com 3 eixos: prevenção, atenção e defesa e responsabilização das violências contra crianças e adolescentes. O episódio contou com a participação de especialistas no tema e as reflexões que trouxemos naquele episódio valem a pena serem compartilhadas com as suas amigas, com seus amigos e amigas. Depois confere lá, curte e deixe seu comentário. É super importante pra gente seu retorno. Aliás, o tema que trataremos hoje, educação sexual abrangente, também é uma forma de enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes. É muito importante que as pessoas tenham acesso à educação e a informações relacionadas à sexualidade e à saúde. É importante para que possam proteger e cuidar da sua saúde, que possam tomar decisões informadas sobre suas vidas, especialmente quanto à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, para que possam usufruir da autonomia sobre seus corpos e desejos. Evidências apontam que o acesso a essas informações, assim como a uma educação abrangente, que também desenvolva habilidades de comunicação interpessoal, trazem realmente resultados positivos para a saúde. Para dialogar com a gente, convidamos Matheus Firmino, educador social, militante pelos direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes no Mato Grosso do Sul, e Beatriz Mello, professora de biologia, especialista em direitos humanos, gênero e sexualidade, e atua como educadora sexual há 8 anos. Oi, Bia. Oi, Firmino. Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Matheus Firmino. E é isso, eu espero que seja uma conversa legal para todos os ouvintes e para a gente que está aqui hoje. Esse é o 6º episódio do podcast da CEPIA. Educação sexual abrangente será o nosso tema, pois consideramos ele de extrema importância, especialmente para adolescentes e jovens. Afinal, o que é educação sexual abrangente? Então, Kézia, educação sexual, ela pode ser entendida como um processo de ensino, esclarecimento, também de aprendizado e diálogo, que pode ocorrer em qualquer oportunidade que a gente está vivenciando aí no nosso dia a dia. E, principalmente, pensando na educação sexual abrangente, ela vai estar focada na questão dos direitos humanos.
Então não vai deixar essa parte de fora, pensando que a sexualidade ela faz parte do desenvolvimento integral de qualquer pessoa. A Bia, gente, assim como a Francine Tassoni, a Darli Tupinambá, a Nicole Medeiros e a Thaís Araújo participaram do projeto Educação Sexual se Fala com Jovens, um projeto muito legal que a CEP está desenvolvendo, com o apoio da Foz Feminista e da Amaze. Cada uma delas coordenou um grupo de adolescentes e jovens em uma das 5 regiões do país. A proposta desses grupos foi ampliar o alcance do projeto e promover a participação de jovens de várias regiões, ampliando o diálogo com o público de adolescentes e jovens, com informações qualificadas, sobre os direitos sexuais e reprodutivos, estimulando um diálogo mais crítico e consciente e buscando visibilizar especificidades regionais e com uma abordagem interseccional. Um dos resultados desse projeto foi a elaboração e a produção de 5 vídeos regionais, cada vídeo representando uma dessas regiões do Brasil. A partir de vários encontros, foram definidos 5 temas: educação sexual durante a adolescência, da região Centro-Oeste, vivências pela sexualidade, direito de se expressar livremente sua orientação sexual e identidade de gênero, da região Sudeste, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, da região Norte, enfrentamento de violência sexual na base familiar, da região Nordeste, e, por último, consentimento e segurança com o corpo, da região Sul. Então, Matheus, você pode falar um pouco qual é a sua visão sobre a importância de abordarmos o tema da educação sexual abrangente aqui hoje? Késia, olha, eu acho que a importância ela se materializa e se traduz na própria existência do projeto, né? Você apresentou agora como que cada região buscou um determinado debate e eu fiquei muito surpreso de ver que cada um de nós, dos grupos regionais, a gente conseguiu tocar em alguns dos pilares muito importantes para a Declaração de Direitos Sexuais, né? Que foi promulgada em 1999, né? Que foi publicada. E eu acho que isso é muito significativo porque a gente vê que a juventude hoje, né, a gente teve a oportunidade de ver isso dentro do projeto, está querendo falar sobre violência sexual, está querendo falar sobre educação sexual durante a adolescência, está querendo falar sobre a equidade de se expressar, né, dentro da sua orientação sexual e de sua identidade de gênero, sem sofrer nenhuma coerção ou discriminação, e está falando sobre consentimento e sobre segurança com o corpo. A gente viu que isso teve muito presente dentro das nossas necessidade de ampliar o debate, né? Jovens de todo o Brasil que encontraram esses pontos em comuns. Então, acho que é isso que resume, a importância de a gente falar sobre o tema da educação sexual abrangente com a juventude hoje. Tem muita coisa para se debater e a gente está muito disposto a conversar sobre essas coisas. Eu acho que a principal importância da educação sexual abrangente hoje para a juventude é abrir um espaço de diálogo sobre a autonomia da nossa sexualidade, falar sobre a nossa privacidade, sobre o nosso direito de ter liberdade de qualquer forma de discriminação ou coerção por conta da nossa sexualidade, da nossa identidade de gênero, por conta da nossa idade ou classe social, né? E por muitas vezes, inclusive, eu acho que hoje a forma mais clara de coerção está vindo através do nosso pertencimento religioso, né? A gente tem visto um debate muito grande na sociedade sobre como que pessoas de determinado credo podem acessar os seus direitos reprodutivos, como que elas podem acessar os seus direitos sexuais dentro da esfera pública, né? Não só dentro da família, mas principalmente garantia pelo Estado. E eu acho que também, de forma fundamental, a educação sexual abrangente, ela nos ajuda a acessar o direito a uma expressão sexual e emocional, né? Que é uma coisa que a Bia também tem falado muito, né? A Bia que está com a gente aqui hoje no programa. O direito ao prazer sexual são coisas que são atravessadas pela necessidade da gente consolidar isso que a gente hoje, atualmente, está chamando de educação sexual abrangente. Recebemos aqui uma pergunta da Kathleen, que tem 15 anos. Qual é a importância de adolescentes e jovens saberem sobre a educação sexual abrangente? Cara, eu acho que essa pergunta é super importante. E aí, Bia, o que você acha? Eu acredito que para os adolescentes principalmente, e até mesmo para os jovens, é exatamente nessa fase que a gente começa a vivenciar essa sexualidade a dois.
Então, a chance de você viver situações de maior vulnerabilidade acaba aumentando porque você vai vivendo novas experiências na sua vida. Então, você ter acesso a essa educação sexual abrangente, de certa forma, faz com que você acesse mais ainda esses seus direitos que muitas vezes eles são, inclusive, negados até na primeira infância, que é ter acesso a uma informação de qualidade. Então, existem vários projetos, várias iniciativas e até na internet mesmo, pessoas que se propõem a estar dialogando sobre isso com os jovens, e eu acredito que é uma porta de entrada para a gente acessar essa cidadania sexual e reprodutiva, já que a gente está se formando, né, para ser um cidadão aí exercendo, né, a nossa cidadania. Pois é, pessoal. Atualmente eu tenho me esforçado muito para democratizar alguns debates sobre direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes. E eu acredito que a educação sexual abrangente é um caminho para a gente literalmente facilitar o acesso à informação de qualidade, mas não só a informação. É pensar que a gente está falando de privacidade, né? Que as pessoas têm o direito de decidir sobre com quem ela vai se relacionar sem ter a sua privacidade violada, o direito à equidade sexual, né? Porque por que a gente está falando de equidade sexual? A gente está falando de que a gente está livre de qualquer forma de discriminação ou de coerção ou de violência por conta do nosso sexo, da nossa orientação sexual, da nossa idade. E a gente sabe que isso ainda está acontecendo. A gente sabe que hoje crianças e adolescentes não têm acesso, por exemplo, a serviços de saúde para tratar da sua saúde reprodutiva. Ainda existe um tabu muito grande para os meninos para acessar serviços como, por exemplo, cara, o preservativo ainda é um tabu para muitos meninos. E às vezes é um tabu porque eles desconhecem a função de um preservativo. Porque existe um mito de que a IST ela não é mais um problema dentro da sociedade brasileira, enquanto os dados estão apontando justamente o contrário. Meninos jovens estão sendo infectados, porque eles não têm acesso à informação básica de que o preservativo, de que o lubrificante é uma política pública garantida dentro do SUS. Maravilha. Perguntamos também para a Francine Oliveira, que esteve à frente da coordenação do Grupo do Sul, que é mestrando em Direitos Humanos e pesquisadora de gênero. Como você vê a importância da abordagem desta temática? Oi, gente. Estou super animada para conversar com você sobre esses temas tão importantes. Então, né, na minha visão, falar sobre educação sexual abrangente é essencial. Eu acredito que a gente precisa endereçar esses tópicos da educação sexual abrangente de forma direta e organizada, porque são pertinentes a muitas esferas da nossa vida, né? Tanto individuais quanto interpessoais e coletivas. Tratam desde questões fundamentais como gênero, direito, questões práticas como saúde e relacionamentos sexuais, e também questões do nosso dia a dia, né? Que são os relacionamentos. E a gente falar sobre isso, né, de forma responsável, acessível, a gente está oportunizando que esse debate chegue em mais pessoas e que essas pessoas, em situações de tomada de decisão, elas possam fazer as suas escolhas de forma informada. Então, eu acho que o maior ganho que a gente tem, né, em conversar sobre educação sexual abrangente é justamente possibilitar que as pessoas possam fazer as suas escolhas de forma informada. Além disso, eu também acredito que seja muito importante a gente conversar com crianças e jovens sobre esses assuntos. Primeiro, porque eles já estão entrando, né, na internet muito cedo, muitas vezes acessando conteúdos que não são apropriados para a sua faixa etária. Então, a gente conversar sobre educação sexual abrangente de forma acessível e convidando essa juventude também para o debate, a gente está entrando num local de disputa de qual tipo de conhecimento essa geração está utilizando para se formar quanto ser pensante e crítico, né? E também de saber que as crianças e adolescentes eles têm as suas próprias perspectivas e precisam ser ouvidos para que esses assuntos façam parte, né, do seu desenvolvimento. Além disso, conversar com jovens também nos permite prevenir situações de trauma e violência. Então, é essencial que a gente converse sobre todas as gamas da educação sexual abrangente,
porque a partir disso a gente vai criar estratégias e a gente vai criar consciência de quais problemas podem ser enfrentados por essa juventude. E eu acho que isso é muito precioso para todo mundo. É importante a gente lembrar que durante o processo de produção dos vídeos, a região sul sofreu uma catástrofe climática sem precedentes e que nessas situações as maiores atingidas são as mulheres e meninas. O tema do consentimento e segurança com o corpo foi um tema que ecoou para vocês nesse momento, Francine. O que levou à escolha deste tema? Eu acho que quando a gente está passando por momentos de tanto medo e tanta instabilidade e insegurança, como foi na catástrofe de maio, a gente acaba tentando procurar outros modos de nos deixar mais segura. Mas, Francine, conta pra gente, como vocês chegaram a esse tema do consentimento? Conversar sobre o consentimento e o consentimento em si se mostrou para o nosso grupo ser muito sobre isso, né? Uma forma de autoproteção, de reivindicação do nosso poder sobre o nosso corpo, de expressão da nossa vontade. Mas o nosso grupo começou a trajetória até chegar ao tema do consentimento e segurança com o corpo, principalmente conversando sobre situações familiares e íntimas, né, onde muitas vezes as pessoas não têm espaço para se sentir desconfortável e para verbalizar o incômodo. A gente basicamente conversou muito sobre aquela situação do tio chato que abraça e beija muito, é chato, e a gente não sabe o que fazer, a gente tem o desconforto, mas não quer criar nenhuma situação desconfortável para todo mundo no almoço de família e fica com aquilo só para nós, não conversa com ninguém. E também a situação das crianças, né, que muitas vezes não são ouvidas, são obrigadas a sair beijando um monte de gente, dando abraço, e não há nenhuma preocupação se é a vontade da criança, se causa algum desconforto, né, daí não tem como fazer uma investigação de por que há esse desconforto. Então a gente começou conversando sobre situações onde, porque a gente está num ambiente conhecido, as pessoas acabam presumindo que existe o consentimento para o toque, por essa interação física, sem haver a pergunta, sem haver verdadeiramente o consentimento. Essa situação de consentimento se dá da mesma forma quando pensada por mulheres e por homens? A gente também é um grupo formado só por mulheres. Então eu acredito que isso teve bastante impacto na nossa decisão, porque durante o processo de elaboração do vídeo a gente refletiu muito sobre o histórico, né, das mulheres, em que a gente não foi educada para pensar no que nos deixa desconfortável e muito menos para se posicionar sobre a nossa vontade. Então a gente acabou percebendo, né, que como uma evolução desse costume milenar, existe até hoje um silenciamento das nossas vontades e uma supressão do que a gente entende pelo nosso limite, também por pessoas desconhecidas, né, que é mais triste. E debatendo essas situações de desconforto, né, que acho que todo mundo já passou em algum grau, a gente pensou, bom, mas qual é a alternativa, né, o que a gente faz, como reage? E, infelizmente, não existe uma fórmula, né, uma receita de bolo para o que fazer depois de passar por uma situação de desconforto, de ausência de consentimento. Mas o que a gente pensou foi no que nos traz acolhimento e o que nos pode dar força para reagir, que é justamente a comunicação, né, o diálogo, a conversa. Isso que você falou sobre a comunicação e sobre como que existe todo esse silenciamento em torno das vivências que vocês mulheres compartilham, eu acho que mostra mais ainda a importância de se comunicar, de se criar espaços seguros para enfrentar essas situações que vocês descreveram. Eu acho que é muito pertinente, eu acho que as contribuições que você traz, a forma como você fala sobre o diálogo, a confiança, sobre essas experiências que são, ao mesmo tempo, muito específicas e, ao mesmo tempo, elas são coletivas, né? Como que a gente muda isso? E eu concordo com você. A ferramenta para essa mudança é a comunicação. É procurar alguém de confiança, abrir essa situação, tirar esse desconforto só da sua experiência, porque né, por mais específica que seja a situação de cada pessoa, infelizmente essa falta de consentimento em relações, né, próximas
é muito comum, né? Não é uma coisa normal, mas é comum. Pessoas do nosso convívio passam por isso e a gente não fica sabendo. Então, o que a gente realmente quis conversar sobre o consentimento é a necessidade da gente falar sobre isso, falar sobre situações onde o consentimento não foi devidamente respeitado, porque isso nos dá força para conseguir pensar em como reagir nas próximas vezes, para a gente criar aliadas. E foi dessa forma que a gente pensou no consentimento, né? Como essa ferramenta tanto de ação, de preparação e também de união. Segundo a publicação Saúde Sexual, Direitos Humanos e Lei da Organização Mundial da Saúde, os órgãos internacionais de direitos humanos eles têm destacado há muito tempo a importância dos estados fornecerem educação e informações relacionadas à sexualidade para pessoas adultas e também adolescentes, especificamente estipulando que os estados têm o dever de não censurar informações sobre saúde sexual com respaldo científico, nem mesmo restringir ou descrever de forma errada informações de saúde, inclusive de educação e informações de caráter sexual. O Consenso de Montevidéu também fala, né, que os governos devem proteger os direitos humanos de adolescentes e jovens, no sentido de que tenham controle para decidir livre e responsavelmente sobre assuntos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva, sem coerção, né, discriminação, nem violência, e os obriga a oferecer uma educação integral para a sexualidade, os direitos humanos e a igualdade de gênero. Vale lembrar que o consenso também fala que é dever assegurar a efetiva implementação de programas de educação integral para a sexualidade, reconhecendo, né, a efetividade desde a primeira infância, respeitando a autonomia progressiva das crianças e as decisões informadas de adolescentes e jovens sobre sua sexualidade, com um enfoque participativo, intercultural, de gênero e de direitos humanos, né? E é importante a gente lembrar que o Brasil é um país signatário desse acordo, desse consenso, ou seja, ele firmou um compromisso de fazer isso acontecer efetivamente no cotidiano dessas crianças e adolescentes, mas infelizmente não é o que a gente vê acontecendo aí no nosso cotidiano, então é super importante a gente estar lembrando aqui esse compromisso que o Brasil firmou. Justamente, é um compromisso do Brasil, mas existe toda uma resistência da gente falar sobre esse tema nas escolas, por exemplo, ou em grupos de adolescentes, né? Na CEP a gente faz o seguinte, quando a gente vai falar sobre essa temática, antes da CEP chegar na escola, ou chegar no grupo, ou chegar na instituição com a temática que a gente quer oferecer, a gente leva a chamada caixa de inquietudes, né? Onde a gente pergunta pra galera, calma aí, o que vocês querem saber? E aí, cara, não adianta, a galera sempre tem dúvidas sobre puberdade, e pede pra gente levar temas sobre puberdade, conhecimento sobre o próprio corpo, né? Prevenção de abuso sexual dentro de casa, né? Então, calma aí, onde é o limite, né? Onde a pessoa, até que ponto a pessoa pode me abraçar ou pode me dar um beijo no rosto. Bom, a gente já começou o podcast conceituando o que é ESA, né, que é Educação Sexual Abrangente, e entendendo a importância de adolescentes e jovens conhecerem sobre esse tema que é tão crucial. Estarmos aqui, gente, não é em vão, né? Esse episódio do podcast foi construído com um propósito para aprofundarmos nossa compreensão e discutir a realidade de adolescentes e jovens sobre sua sexualidade de forma embasada. É essencial analisarmos alguns dados estatísticos e pesquisas relevantes. Esses números nos ajudam a dimensionar o impacto desse tema, identificar áreas que necessitam de mais atenção e avaliar a eficácia das iniciativas existentes. Bom, recentemente, agora no final de julho, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que as escolas brasileiras têm a obrigação de impedir discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual. E como exemplo, podemos até falar, né, do bullying machista e homotransfóbico, que é uma realidade nas escolas brasileiras. Infelizmente, nós não tivemos concretizada a oportunidade de aplicar o projeto Escola Brasil Sem Homofobia, né, Escola Sem Homofobia, lá no governo Dilma, por volta de 2013. Bom, o Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para enfrentar essa realidade, dizendo que o Plano Nacional de Educação, o PNE, ele já previa na Lei 13.005 de 2014 que não falava sobre a inclusão de crianças e adolescentes LGBTs nas escolas. Então existia uma ausência, uma negação do reconhecimento da existência dessas crianças, dessas adolescentes
dentro das escolas públicas brasileiras. Que a escola não seja um espaço em que a violência homotransfóbica ou machista e misógina se manifeste contra pessoas que estão em desenvolvimento, né? Porque nós estamos falando de adolescentes, né? São crianças e adolescentes, são pessoas em desenvolvimento. Então, acho que é esse basicamente o cenário que a gente tem hoje, que é positivo. Eu considero que é uma mudança positiva. Eu acredito que, além dessa questão da gente ter uma lei para poder garantir essa inclusão dessas crianças e adolescentes LGBTs na escola, a gente também tem que pensar que essa lei ela precisa se concretizar através de programas e atividades e projetos que aconteçam no chão da escola, né? E a gente tem até outros dados do Ministério da Saúde que apontam que apenas 20% das alunas, no seu cotidiano, elas se sentiam bem informadas na ocasião da primeira menstruação, que geralmente ocorre ali na faixa etária de 10 até 13 anos de idade, né? E aí essa falta de informação aliada com vários preconceitos, com carência de acesso a itens de higiene pessoal, gera muito desconforto, de constrangimento, até mesmo bullying, por conta, né, da falta de garantia dessa dignidade menstrual dessas estudantes. Então, outro dado que a gente acaba tendo também, que se desdobra nessa falta de conhecimento, é como meninas de 14 anos que acabam grávidas, né? Elas foram cerca de 12 mil casos de gravidez só em 2023. A gente tem que pensar que essa gravidez, na verdade, é fruto de violência, porque essa criança ela não tem nem capacidade de dar um consentimento sexual para alguém, já que ela só tem 13 anos e a nossa própria... Enfim, legislação, ela diz isso, que uma pessoa com menos de 14 anos tendo relação sexual, isso quer dizer que, na verdade, isso se constitui um tipo de violência sexual. E como é que essa pessoa vai saber que ela está sofrendo uma violência? Se ela tiver acesso a essa educação sexual. Então, por isso que a gente bate muito na tecla que é importante falar sobre educação sexual com jovens, com adolescentes, mas essa educação sexual, ela tem que começar já lá na primeira infância, para você saber identificar quando certos tipos de comportamentos, eles não podem ser mais naturalizados, como essa questão da violência sexual. Gente, eu sempre falo que é uma enorme desinformação e um grande equívoco também associar a educação sexual ao estímulo da atividade sexual em crianças. Gente, isso não existe, de verdade, assim. Isso já está bem embasado em várias pesquisas e mapeamentos, assim. Por exemplo, o documento Orientações Técnicas Internacionais de Educação em Sexualidade, produzido e publicado em 2019 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, em conjunto com outros organismos internacionais, analisou programas de educação em sexualidade em vários países. E, cara, nenhum deles, a abordagem da educação sexual nas escolas provocou uma antecipação da iniciação sexual de crianças e adolescentes. E indo por esse caminho, né, que a gente está conversando, a gente recebeu aqui mais uma pergunta para vocês dois, Bia e Firmino, e dessa vez a pergunta é do Jordan, que tem 19 anos. Por que a maioria das pessoas, quando pensam em educação sexual, elas pensam em prevenção e violência sexual? Ela é uma pergunta muito importante, né? Porque por que a maioria das pessoas elas vão pensar a educação sexual abrangente como sinônimo de prevenção à violência sexual? Cara, eu acho que a resposta da sua pergunta está nos dados que a Beatriz trouxe, sabe? A gente está falando de um país em que a cultura de estupro ela é tão real e presente no nosso cotidiano que meninas de 14 anos estão grávidas. Tem mais de 12 mil meninas grávidas. E quando a gente está falando de meninas, a gente está falando de um estupro presumido. Não importa se essa menina ela engravidou de um homem adulto, se ela engravidou de um adolescente, se ela engravidou de alguém que ela mantinha uma relação. É um estupro presumido. É a manifestação máxima que a gente tem chamado de cultura de estupro, né? E o Brasil, infelizmente, é um país que denuncia o estupro de uma forma muito precária. As pessoas que estão combatendo a violência sexual estão praticamente sozinhas nas trincheiras. E para a sociedade, por alguma razão, sempre que vai falar. Eu acho que isso diz muito sobre como o Brasil se organizou para pensar o direito sexual das pessoas que vivem nesse país, né? Dos homens e das mulheres, né? Mas principalmente das mulheres. Eu acho que foi através da denúncia da violência sexual, porque era a violência sexual que tornou possível reconhecer que tinha alguma coisa de errado com a nossa sociedade. Foi esse conceito, foi tipo assim, olha, não é normal que no Brasil meninas
de 12, 13, 14 anos estejam casando ainda antes da puberdade. Não é normal que 12 mil meninas estejam grávidas, gestando e sejam obrigadas a levar a sua gestação para frente, como foi feito, como recentemente foi feito. Vocês viram muito bem o que foi a tentativa de um determinado parlamentar de forçar uma discussão, de interromper o acesso ao serviço de aborto legal como uma manobra política para passar o Estatuto do Nasciturno. Ou seja, o Brasil é um país que a cultura de estupro ela é instrumentalizada para garantir a violação da dignidade das meninas brasileiras. É um panorama do que poderia responder a sua pergunta, do por que as pessoas vão pensar a educação sexual abrangente como uma forma de prevenção à violência sexual. É porque a violência sexual, infelizmente, ainda é uma realidade muito presente e muito cruel na vivência das mulheres brasileiras, das meninas brasileiras, dos meninos, crianças e adolescentes brasileiros, né? Então, a gente sabe que a gente está muito longe ainda. A gente está enxugando gelo. Eu tenho a impressão de que nós estamos há, não sei, talvez uns 10 anos, 20 anos, enxugando o gelo. Porque as pessoas elas não querem falar da educação sexual, infelizmente. E eu acho, Firmino, que isso que você falou de enxugar gelo é realmente uma realidade que a gente vive de pensar que a educação sexual sozinha, o acesso ao conhecimento, a uma formação, vai ser o suficiente para a gente combater, né, fazer um enfrentamento a esses tipos de violência sexual, quanto que a gente precisa de políticas públicas que também ajam em outras áreas, né, não só de uma forma punitivista, que a gente entende que essa pessoa tem que ser punida, obviamente se você tem uma relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos, mas entender que a parte social, ela também precisa estar funcionando, né? Não é só você chegar e punir a pessoa que está agindo de forma errada ou dar informação a esse adolescente. Eu acredito também que quando as pessoas pensam em educação sexual, elas pensam diretamente no combate à violência sexual porque elas não têm conhecimento também que a sexualidade, ela também tem os aspectos positivos, né? Que fazem parte do desenvolvimento aí dessa criança e desse adolescente. Então, acaba que por a gente viver numa cultura no nosso país que mesmo que a gente não enxergue que é uma cultura extremamente violenta, uma cultura extremamente machista, uma cultura extremamente racista, porque também essas meninas que acabam sofrendo violência e acabam engravidando também ali na adolescência, a maioria delas são meninas negras. Então tem um componente racial aí também muito forte, mas que a gente não tem espaço na nossa sociedade para conversar sobre isso, porque falar sobre sexualidade ainda é um tabu. Então como a gente fala sobre tabu? A partir do momento que a gente consegue sensibilizar as pessoas. E eu acredito que falar sobre a violência sexual é um tema que, querendo ou não, sensibiliza a nossa população da importância de estar trazendo a educação sexual para dentro da escola, para dentro da família, porque esses casos também, a maioria das vezes, acontece dentro da própria família. Então, eu acredito que por isso sair muito mais na mídia, a gente tem as pessoas automaticamente linkando. Se eu vou falar de educação sexual, é para prevenir abuso, mas ela é para além disso, né? Assim como a gente começou a nossa conversa aqui, ela é para promover essa autonomia, a vivência plena dessa sexualidade. Então, eu acredito que seja importante a gente também reforçar esse recado de que a educação sexual ela não vai ser só falar sobre prevenção à violência sexual. E para vocês, quais temas são fundamentais para a educação sexual abrangente? Um tema fundamental é ampliar o debate sobre o enfrentamento e o combate ao HIV. A gente está vivendo num país, o Brasil, assim, 52 mil jovens entre 15 e 24 anos estão vivendo com HIV. E a gente não sabe como isso está sendo conversado, e eu digo como uma pessoa de fora do movimento de HIV/AIDS, eu não faço parte do movimento. Mas eu vejo que a sociedade que não vive, não se informa sobre o HIV, está muito tranquila em ignorar esse fantasma que ainda nos ronda. O HIV é um problema para a juventude. A gente está falando de jovens que não estão conscientes das suas práticas sexuais, que não fazem um uso consistente do preservativo, que não acessam serviços, por exemplo, que têm medo de acessar um serviço de testagem. Porque, cara, o HIV é um estigma. E os jovens que não estão recebendo uma educação sexual adequada não estão fazendo sexo de uma forma segura ou protegida, no contexto que a gente está falando. Como que o Ministério da Saúde está lidando com essa população? E como que a gente, contra o jovem, está lidando? Eu acho que o tema fundamental
para a juventude debater, pelo menos nos próximos anos, é repensar como nós estamos lidando com o HIV/AIDS na nossa geração. É pensar o acesso à PrEP. PrEP, para quem não sabe, é um preservativo químico, é um método de barreira química que ele protege atualmente contra o HIV especificamente. Então, se você existe portarias que vão dizer assim, qual é a faixa etária adequada. Se eu não me engano, começa inclusive com 15 anos e vai até os 49 anos, é o grupo, é a população-chave para ter acesso à PrEP. Então, assim, não tem por que jovens de 15 anos estarem infectados com HIV no Brasil. Se estão sendo infectados, se o HIV ainda está infectando pessoas, é porque as pessoas não estão tendo acesso às políticas públicas, ao debate, às informações sobre isso. Eu acho que além desses temas de saúde sexual que o Matheus trouxe, que são de extrema importância, a gente também precisa falar sobre os componentes, né, afetivos da sexualidade, que eu acho que é uma parte que é esquecida, e para quem tá dentro da escola ver o quanto isso faz falta, eu acredito que hoje em dia os alunos eles têm uma grande dificuldade de se relacionar mesmo. Eu entendo que tem, obviamente, componentes relacionados à pandemia e que vão fazer essa mudança de comportamento, mas eu acredito que tá cada vez mais difícil as pessoas entenderem e respeitarem o diferente. Então, falar sobre diversidade sexual e de gênero é de extrema importância. Só o acesso à informação de que a PrEP existe, que a camisinha existe, que a pílula anticoncepcional existe, não é o suficiente, porque a gente ainda vive num país que é machista. Então, muitas meninas elas vão se sentir envergonhadas de irem até um postinho, porque sabe que vai sofrer preconceito de, por que você com 15 anos está procurando saber sobre pílula anticoncepcional? Porque a gente ainda vive uma realidade que mesmo fazendo com que as mulheres tenham maior responsabilidade em relação à contracepção, a gente também culpabiliza essa mulher que busca informação, essa menina que busca informação para poder se prevenir. Falar sobre gênero e sexualidade é de extrema importância, a gente falar, como a gente já falou aqui, sobre autoconhecimento, né? Sobre a gente conhecer os limites do nosso corpo, sobre consentimento, que foi um dos temas que a gente também trabalhou no projeto de educação sexual Se Fala com Jovens. Namoro é uma coisa que também gera muita dúvida, assim, para os adolescentes. Então, essa parte social, além dessa parte da área da saúde, né, que envolve a questão da educação sexual, eu acredito que seja de extrema importância. Mas, para além disso também, como eu já pontuei aqui, questões raciais, questões capacitistas, elas também precisam estar, né, dentro da educação sexual, porque as pessoas, elas também têm a vida delas atravessada por essas questões. Então, é muito importante que a educação sexual ela possa avançar também nesse debate de trazer atualização de outras áreas de conhecimento para a gente poder fazer com que essa formação integral ela realmente abarque vários aspectos da vida desse adolescente, né? Então, eu acredito que esses temas também sejam importantes. Falar sobre raça, falar sobre essa questão da deficiência, falar sobre letramento de gênero, que eu acho que a gente está precisando muito no atual momento que a gente está vivendo, e a questão dos direitos humanos também, né? Quando a gente fala de educação sexual abrangente, a gente lembrar que a saúde sexual e reprodutiva é um direito humano. Fazer eles entenderem que eles são sujeitos de direitos é muito importante também nesse processo educativo. Gente, falar sobre esse tema é tão amplo, né? A gente envolve vários outros assuntos, envolve também outras faixas etárias, né? E é isso, é importante a gente falar da importância de meninas e meninos se conscientizarem sobre essa temática, mas acho que vale a pena a gente lembrar, né? Não esquecer do desafio que é o debate intergeracional também, né? Será que existe idade para ter educação sexual? O que vocês acham? Existe um limite ali? Tipo, não, a gente só fala dessa temática até a puberdade, depois disso segue, ou então até os 24 anos. Acho que não, né? Acho que é isso. Eu posso sentar com a minha mãe, com o meu pai, com a minha tia, minha avó para conversar sobre essa temática, porque ainda vai estar valendo, ainda é importante, ainda é a época de aprender sobre essa temática e discutir sobre isso.
A maioria das vezes as pessoas no senso comum acreditam que falar de educação sexual é só para o adolescente ali para prevenir os riscos, porque eles são irresponsáveis, eles são impulsivos. E, na verdade, educação sexual é para todo mundo. É um direito de todo mundo. A gente entende que tem que estar dentro da escola, tem que estar dentro da família, mas em qualquer outro espaço que tenha pessoas. Então, idosos têm que ter acesso à educação sexual, pessoas adultas, né, como a gente já citou aqui, os nossos pais, até conversando com meus pais, a gente consegue ver que às vezes a gente não tem acesso à educação sexual porque eles também não tiveram. Então, a gente conseguir abrir uma oportunidade, né, uma chance de estar dialogando com essas outras gerações é muito importante, porque essas gerações anteriores que formam essas novas gerações. Então, para mim é muito importante que, como educadora sexual, fazer as pessoas entenderem que educação sexual é para todo mundo. E a gente entrou nesse debate, né, falando de pais e mães. Eu, particularmente, minha mãe, cara, me ensinou pouquíssimas coisas, sabe? O que eu aprendi foi depois, né? Foi a partir das oficinas que a CEPEA, né, que eu fazia na CEPEA. Então, naquela linha de educação entre pares, né, onde eu aprendia sobre a temática para multiplicar nas oficinas com adolescentes e jovens, né, no curso que eu fiz da Secretaria de Saúde. Então, foi a partir daí. Mas minha mãe mesmo me ensinou bem o básico, assim, tanto que antes de vir pra cá, eu falei com ela, né, que eu ia fazer esse podcast e tal, e aí falei sobre a temática, ela me mandou um áudio falando sobre isso, que eu fiquei até um pouco emocionada, né. E o que tinha nesse áudio da sua mãe? Você não quer mostrar pra gente, não? Que isso, pode mostrar, gente? Produção, calma aí, tô ouvindo aqui. Vou mostrar então, ó, ela mandou esse áudio aqui. Então, sobre essa questão de educação sexual, na minha adolescência, eu não tive muitas, assim, explicações, não. Mas eu lembro que minha irmã que me criou, minha irmã mais velha, ela falava muito sobre esse negócio que hoje eu entendo por abuso, né? Abusos. Que não podia deixar ninguém me tocar. Isso aí eu tinha esse tipo de ensinamentos e cuidados. Ela não me explicava muito bem sobre a sexualidade, o sexo, né, em si. Ela me botava muito terror, você não pode deixar o rapaz botar na sua coxa, senão você engravida, e eu não tinha entendimento daquilo. Eu ficava imaginando N coisas, mas não imaginava o que ela queria dizer com aquilo. E essa era a explicação. Quando eu já tinha me formado mulher, eu tive a minha outra irmã que me ensinou muito sobre método contraceptivo, mas também foi a única coisa. Ninguém nunca me explicou que eu tinha que usar camisinha para evitar doenças e essas coisas assim e tudo mais, né? E hoje em dia, até por isso, eu tenho um certo tipo de dificuldade de ensinar aos filhos adolescentes, que praticamente aprenderam certas coisas com relação, assim, a esse tipo de assunto na escola, assim, com os irmãos, né? E a única coisa que eu pude ensinar, assim, as minhas filhas, quando ficam menstruadas, é que dali pra frente corre um grande risco de engravidar, se tiver uma relação sexual e não se prevenir. É a única coisa, assim, que eu posso falar sobre esse assunto, entendeu? Esposa aqui de fofoca de família. Ai, gente, eu fico emocionada porque é isso, né? É todo um caminho que a gente percorre. Tipo, minha mãe perdeu a mãe dela muito cedo, assim, quando ela tinha lá pros 10 anos, e aí ela foi criada com a irmã mais velha. Então, assim, ela não aprendeu muito sobre essa temática, sabe? E aí, o que ela passava pra gente era isso, era esse medo, tá menstruando? Então agora, cuidado, e vem aí uma coisa muito forte, assim, né? E aí, hoje, eu nunca parei, assim, sentei com a minha mãe pra conversar, assim, de uma forma, né, mais de explicar sobre educação sexual com ela, pra falar sobre essa temática. Eu até achei que eu ia falar com ela, ela ia me dar um fora, tipo assim, garota, para com isso, tá repreendida, essas temáticas aí, maluca. E ela falou assim, calma aí, daqui a pouco eu te respondo. Eu falei, nunca mais ela vai me responder. E aí, quando ela me mandou isso, eu fiquei toda emocionada, que eu falei assim, cara, minha mãe nunca me falou isso, sabe? Tipo, ela nunca me falou que ela nunca aprendeu. É claro que na nossa cabeça passa, tipo, acho que minha mãe não sabe sobre isso. Mas ela nunca falou assim, olha, gente, eu não sei sobre isso, então não sei ensinar pra vocês isso, né? Então, parece que só depois de mais velha a gente entende o porquê, assim, que isso nunca foi conversado. Tipo, cara, tá tudo bem. Eu não sabia porque minha mãe também não sabia. Então tá de boa. Então é isso, né? Ai, mas é isso, gente. Muitas emoções aqui. É sobre isso, gente. Fiquei emocionada.
Eu acho que a gente vai envelhecendo e vai amadurecendo, vendo que os nossos pais fazem, a nossa família, na verdade, faz aquilo que ela tem condições, né, de fazer. Então, falta um certo amparo também para que essa família consiga meu Deus, meu filho adolescente, meu neto tá com uma dúvida, aonde eu posso pedir uma ajuda pra eu conseguir responder isso? Porque também ninguém é obrigado a saber responder tudo, né, gente? A gente educar uma criança não é um processo fácil, um adolescente, então eu acho que às vezes falta isso, a família ter um espaço, um local, pessoas que eles possam recorrer pra poder fazer com que essas dúvidas, essas angústias, elas sejam principalmente acolhidas. Então, como é que você acolhe algo que você não sabe nem mesmo lidar? E esse processo, né, de você se reeducar também, até mesmo você falar com a sua mãe, ela não te deu uma patada pra deixar de te responder. Eu acredito que é muito importante também, porque os adultos acabam aprendendo, assim como as crianças, como o exemplo, né? Então, você trabalhando com isso, lá em casa também é a mesma coisa. Mesmo trabalhando como educadora sexual, as pessoas pensam, a Beatriz, quando, né, era criança e adolescente, os pais deviam conversar sobre tudo. Gente, não, para os meus pais era um terror falar sobre isso. E eles seguiam também muito nessa linha de, tipo, pensar na prevenção dessas violências, de, olha, não fala com o desconhecido, cuidado com o que a pessoa tá falando com você na internet, cuidado com o que a pessoa, como é que ela quer te tocar, mas conversar melhor sobre essa questão do corpo, o corpo mudando. Eu lembro que a adolescência, puberdade, foi um momento muito difícil de entender tudo o que estava acontecendo, mas hoje em dia eu vejo que meus pais têm uma outra postura, inclusive, de defender a importância disso estar dentro das escolas, porque eles veem o trabalho que eu acabo fazendo e acabam aprendendo também, né? Então, a primeira atividade que eu fiz para mulheres adultas, né, foi até ano passado, de Outubro Rosa, para mulheres evangélicas, e a minha mãe estava presente, minha mãe vê como é que eu fazia para explicar as coisas, ela tirando dúvidas que ela nunca tirou na vida dela. Foi assim, muito gratificante pra mim ver que exatamente não tem idade para essas pessoas aprenderem. Assim como eu continuo aprendendo, você quer continuar aprendendo em toda atividade que você faz, eu acredito que qualquer pessoa, na verdade, passa por esse processo de estar se reeducando se você está aberto a fazer isso, né? E isso é importante exatamente para as pessoas valorizarem também essas atividades que a gente faz e ver que não é ninguém estimulando ninguém a fazer sexo, é estimulando a pessoa a ser dono de si, a se conhecer melhor, a se respeitar e também a conseguir respeitar o outro. Eu acredito que, assim como a gente começou esse podcast perguntando a responsabilidade de quem a educação sexual, eu acho que é importante a gente lembrar que a escola tem que assumir esse papel, a família também tem que assumir esse papel e entender que todo mundo, na verdade, tem um compromisso com isso. Se você convive com uma criança, com um adolescente, é seu papel você perceber que as suas atitudes, o olhar que você dá, o julgamento que você traz para aquela criança, você também está educando ela sexualmente sobre valores, sobre concepções. Então, é importante que o professor, eu sei que muitas vezes tem muito medo de trazer isso dentro de sala de aula, mas a gente tem sim documentos brasileiros que garantem a gente estar falando sobre isso, porque isso também é um direito humano. Isso vai estar garantido, inclusive, lá no Plano Nacional de Educação. A gente tem os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, lá de 98, que já falava sobre a importância da educação sexual. A gente tem a própria Lei Maria da Penha, que tem uma parte educativa que fala sobre a importância da gente enfrentar a violência de gênero. Então, dependendo do tema que a gente esteja trabalhando, a gente tem várias leis aí, municipais, estaduais, nacionais, que garantem que esse professor pode sim estar falando sobre esse tema dentro de sala de aula. E é importante que a direção também respalde esse professor, acolha que esse professor fale sobre isso, porque é o que a gente fala no ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Então a gente precisa que a escola, a comunidade escolar em si se comprometa em estar falando sobre isso e também entenda que ela possa dialogar com outras iniciativas. Então, assim como a CEPIA vai nas escolas, como uma ONG, fazer uma atividade, a gente também tem outras iniciativas que fazem isso e as escolas podem pedir esse auxílio. É importante estar trabalhando em coletivo porque, como eu já falei aqui, né, é uma responsabilidade de todo mundo, então a gente pode contar com outras pessoas para ajudar a gente nesse processo. Bom, o primeiro de tudo eu quero mandar um abraço para a mãe da Késia. Eu quero dizer que eu também compartilho muito dessa experiência, né, com as devidas proporções, sobre
como que foi difícil não ter alguém para me explicar sobre a minha sexualidade, sobre o sexo em si, e às vezes quando tentou me explicar me causou um determinado terror. Eu guardo, assim, com muito carinho uma memória de que, tipo assim, cara, minha mãe foi ótima no quesito educação sexual quando a gente vai falar de prevenção à violência. A minha mãe, ela me deu muita explicação de como me proteger mesmo, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que crianças estão muito vulneráveis à violência sexual, inclusive dentro de casa. E aí a minha mãe sempre explicava muito pra mim e pros meus irmãos sobre a importância da gente não deixar que adulto desconhecido tocasse na gente. Só que eu lembro que quando eu era adolescente e eu fui conversar com a minha mãe sobre a minha sexualidade, pra quem não sabe, eu sou um homem gay, eu lembro que uma coisa que me marcou muito, a forma como minha mãe falou comigo, foi a insistência dela em falar sobre o preservativo e sobre tomar cuidado pra não pegar uma doença. E eu lembro que naquele momento eu tava vivendo tanta coisa que era muito mais afetiva do que sexual. Eu tava mais com medo da rejeição do que, sei lá, preocupado em fazer sexo. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante de se notar. Como que a gente tá, ao mesmo tempo, evoluindo para algumas coisas, mas outras coisas não mudaram. Bom, e agora? Chegou a hora de encerrar esse episódio com chave de ouro, gente. Vamos apresentar um quadro que criamos especialmente para esse momento, que se chama Eu Vi no TikTok. Esse quadro recolheu vários mitos e curiosidades sobre esse tema e selecionamos as melhores para compartilhar com vocês, para saber se é fato ou fake. Então, vocês estão preparadas? Preparados? Posso lançar a primeira? Com certeza. Então se prepara aí que lá vem bomba, hein? Tô brincando. Vamos lá. Imagem 1. Se usamos métodos anticoncepcionais, não precisamos de preservativo. Isso é fato ou fake? Vai, Firmino, você que é o homem da saúde sexual. Gente, vamos lá. É muito fácil. Método anticoncepcional, a gente pode falar assim, o DIU, a pílula, são métodos anticoncepcionais, feitos para as mulheres, para as pessoas que gestam, pessoas com útero. O preservativo é um método de barreira que previne as ISTs. Então, assim, o método anticoncepcional é feito para prevenir a gestação, a gravidez, e o preservativo é feito para prevenir a gestação, mas também as ISTs. Então, assim, você tem que usar o preservativo e o anticoncepcional. Existe uma coisa maravilhosa na redução de danos chamada prevenção combinada. Melhor do que você prevenir uma gravidez, é você prevenir uma gravidez e uma IST. Confia no Firmino, segue essa dica. Imagem 2. Adolescentes não precisam se preocupar com infecções sexualmente transmissíveis. Fato ou fake, Bia? 100% fake, né, gente? Porque IST não escolhe cara, não escolhe idade. Então, a gente tem um mito de achar que a pessoa tá limpinha, não tem que me preocupar com o dia de amanhã. E, na verdade, não. As infecções, elas nem sempre dão sintomas. Então, por conta disso, que a gente tem que ficar mais ainda atento, não só à nossa carteira de vacinação, que é uma forma da gente se prevenir, a usar o preservativo e também os outros meios que a gente tem como a testagem, né? Então é importante ter a nossa testagem em dia. É um direito, sim, do adolescente ir no postinho, na clínica da família, acessar a testagem, fazer lá de 6 em 6 meses, pelo menos uma vez no ano. Então é fake que adolescente não tem que se preocupar. 3, hein? Essa é pra você, Firmino. Falar sobre sexo incentiva os adolescentes a fazer sexo. Fato ou fake? Gente, é fake. Adolescentes vão fazer sexo, independente de nós, adultos, que temos acesso à informação e já passamos pelo desenvolvimento, falar com eles. Inclusive, adolescentes falam entre si sobre o sexo. Todo mundo sabe disso, todo mundo aqui já foi adolescente. A gente tem vergonha de falar com o sexo com os nossos pais, mas com os nossos amigos, com os colegas, a gente fala. Então, assim, vá buscar a informação no lugar adequado, no lugar de confiança. Construa uma relação para você falar isso com seu pai, com sua mãe. Procure ter acesso com seu médico da sua unidade básica de saúde. Vai dar tudo certo. Agora, a última imagem, que eu vou fazer agora a pergunta especial para Beatriz, é o seguinte: adolescentes têm direito a pegar preservativo nas unidades de saúde de forma gratuita e segura. Fato ou fake? 100% fato.
Adolescente pode sim acessar os métodos contraceptivos. Faz parte dos direitos sexuais e reprodutivos deles poderem acessar esse material. Então, caso você chegue ali no postinho e algum enfermeiro, algum profissional da saúde tente te impedir, você tem que entender que o seu direito ele está sendo negligenciado ali naquele espaço e você também tem direito de denunciar. Então, gente, liga no 1746, faça a sua denúncia, caso você não tenha os seus direitos sexuais e reprodutivos respeitados numa unidade básica de saúde, porque ali é local, sim, de você também acessar a sua cidadania. Bom, esse episódio está chegando ao fim, mas antes nós queremos saber da Beatriz e do Matheus qual o recado que ela e ele deixam para as adolescentes e as juventudes sobre esse tema. Então vocês têm 1 minuto para deixar o recado de vocês. Eu acredito que o meu recado é um recado de positividade, na verdade, gente. De entender que tá tudo bem a gente passar por vários dilemas, várias angústias que envolvem a nossa sexualidade. Mas que a gente tem que lembrar também que a sexualidade não são só coisas negativas. A gente tem que viver ela de uma forma positiva, responsável, saudável e respeitando sempre os nossos limites e das outras pessoas. Então, o meu recado é que a gente possa viver de forma plena aí essa juventude, essa adolescência e essa sexualidade. Bom, o meu recado é: vai ficar tudo bem. Sério, se você é adolescente ou se você é jovem e você tá passando por todo esse turbilhão, são várias questões complexas e envolve toda a sua vivência, o melhor recado que eu posso deixar é: vai ficar tudo bem. Você vai passar por isso, você vai aprender sobre o seu corpo, você vai construir a sua autonomia, você vai sobreviver, você vai ser muita coisa e vai ficar tudo bem. É esse o recado que eu tenho. Gente, muito obrigada. Vocês trouxeram importantes reflexões sobre esse tema, que é tão fundamental e necessário a gente falar sobre. Nós queremos agradecer primeiramente a nossa convidada Beatriz e ao Firmino por toparem essa missão de falar educação sexual para adolescentes e jovens. Também agradecemos imensamente a todas e todos que fizeram esse episódio acontecer, incluindo não apenas as coordenadoras das regiões que citamos ao longo desse episódio, mas as e os participantes que integraram cada um dos 5 grupos de trabalho que trouxeram reflexões super importantes ao longo desse projeto. Também quero agradecer, em especial, o grupo de trabalho que construiu esse episódio, junto com a gente. Então, gostaria de citar aqui a Carla, do Sul, a Emily, do Sudeste, o Maxi, do Sudeste. Queria também agradecer o Gabriel, que faz parte da CEPA, por tá aqui fazendo os cortes desse podcast com a gente. Queria agradecer a Mariana, nossa coordenadora de programas, que foi também fundamental nesse processo. E é isso, gente. Esse foi o podcast da Sépia, em parceria com a Foz Feminista e a Maze. Este é um tema tão amplo e tão importante que deixaremos no link os vídeos que foram produzidos nesse projeto. Não deixe de escutar os outros episódios do podcast da Sépia. Tchau, pessoal! Tchau, gente! Edição realizada por Confimídia.